Imagina o seguinte cenário, tipo, que provavelmente já tirou o sono de muita gente que desenvolve software. Ah, com certeza. Pois é, uma equipe passa, sei lá, semanas desenhando uma aplicação baseada em inteligência artificial. Aham. Aí eles criam aquele prompt magistral, sabe? Cheio de regras lógicas, restrições, exemplos. Nos testes manuais, o modelo responde lindamente. Lindo, o famoso prompt perfeito, né? Exato. Só que aí eles colocam o sistema no ar e, tipo, na primeira meia hora, um cliente real digita uma mensagem levemente fora do roteiro e a IA simplesmente enlouquece. Nossa, clássico. Desanda tudo. Desanda total. Ela inventa políticas de devolução que não existem, esquece o nome do cliente no meio da frase, oferece, sei lá, desconto de 90% em um produto esgotado. Um pesadelo logístico. Muito frustrante, e a nossa investigação técnica de hoje foca exatamente nessa dor. Nós reunimos uma pilha de documentações de arquitetura, estudos de caso da OpenAI e manuais de implementação do LangChain e do Apache Airflow. Material pesado, mas essencial. Muito. A missão desse nosso mergulho profundo hoje é entender por que a famosa engenharia de prompt é, na verdade, só a ponta de um iceberg gigantesco e como realmente projetar aplicações de IA que sobrevivam ao mundo corporativo real. Sabe, essa transição é a dor de crescimento número 1 da indústria de tecnologia agora. Totalmente. Porque o material que vamos analisar hoje mostra essa evolução brutal, sabe? De sair de uma interface de chat simples, onde um erro é só uma inconveniência engraçada, para sistemas integrados, onde a falha do modelo significa prejuízo financeiro real. E ninguém quer perder dinheiro, né? Exatamente. Para quem nos ouve, seja alguém que projeta arquitetura de sistemas ou gerencia times de produto, a documentação deixa uma lição central logo de cara. Depender da genialidade de um texto de instrução, o prompt, é uma falácia. Uma armadilha mesmo. Sim. A verdadeira inteligência de uma aplicação não está nas palavras que a gente envia para o modelo, mas na orquestração ao redor dele. Bom, vamos destrinchar isso desde o princípio, então. Porque o nosso cérebro humano tem uma tendência bem perigosa de antropomorfizar essas máquinas. Ah, o tempo todo. A gente diz que a IA viu as instruções, ou, ela entendeu o roteiro. E aí a gente já está começando com uma premissa tecnicamente equivocada, certo? Certíssima. Se a gente mergulhar nos papéis da OpenAI que temos aqui na mesa, o que está realmente acontecendo quando aquele texto inicial, o prompt, supostamente perfeito é processado? Então, o que acontece é puramente matemático. Não é cognitivo, não tem pensamento. Os modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, eles são sistemas autorregressivos. Autorregressivos, tá. Traduz isso pra gente. Basicamente significa que eles não leem um prompt de 30 linhas, sentam, pensam numa estratégia estruturada e depois começam a escrever. Uhum. Eles são motores de predição estatística, pura estatística. Quando recebem o texto inicial, avaliam a distribuição de probabilidade de qual deve ser o próximo token. A próxima fração de palavra, né? Isso, exatamente. E aí, depois que geram essa palavra, eles pegam todo o texto de novo, rodam a equação inteira de novo e adivinham a próxima. E vão construindo a resposta sílaba por sílaba. Sem ter a menor ideia de como a frase vai terminar. Nenhuma ideia. Eles não planejam o fim da frase quando começam a escrevê-la. Cara, isso é muito bizarro, se a gente parar pra pensar. E agindo como advogados do diabo aqui, só pra provocar. Manda. Se o modelo é tão sofisticado nessa adivinhação estatística, tipo a ponto de passar no exame da ordem dos advogados, por que ele se perde tão fácil numa conversa de suporte ao cliente? Boa pergunta. Isso é meio que dar o roteiro de uma peça brilhante para um ator que sofre de amnésia a cada 5 segundos, não é? A culpa é mesmo da pessoa que escreveu o código e não soube ser clara? Olha, eu diria que a culpa é de quem ignora a limitação estrutural da ferramenta. Como assim? Os casos documentados pela OpenAI mostram falhas críticas até com prompts que são impecáveis. O modelo não falha por falta de vocabulário ou clareza. Ele falha porque a arquitetura padrão não tem estado. Ela é stateless. Sem estado. Ou seja, não tem memória contínua. Não existe passagem do tempo para o modelo. Ele vive num eterno momento presente. Cada vez que uma nova mensagem é enviada, para ele é como se o universo tivesse acabado de nascer.
Nossa, profundo isso. E sem um mecanismo de controle externo, ele fatalmente vai contradizer o que disse 3 minutos atrás. Porque, bom, para ele, aqueles 3 minutos simplesmente não existem. Certo, entendo essa limitação do stateless, do estado isolado. Mas assim, a solução inicial que vem à cabeça de qualquer pessoa que já precisou resolver isso rápido parece muito óbvia. Força bruta. Exatamente, força bruta. Se o modelo não tem memória embutida, por que a gente não pega todo o histórico da conversa daquele usuário, desde o bom dia até agora, anexa no começo do prompt e manda tudo junto a cada nova interação? É o que muita gente tenta fazer. É só empilhando os blocos de texto, certo? Na teoria, soa como um curativo fácil. Mas na engenharia de software aplicada, é um desastre absoluto. Sério? Por quê? Os estudos de caso apontam 3 barreiras massivas contra essa abordagem de força bruta. Primeiro, o custo financeiro. As APIs cobram por volume de processamento por token. Ah, então enviar páginas e páginas de histórico a cada turno de conversa multiplica o custo, né? Exponencialmente. A conta no fim do mês fica inviável. Segundo, a latência. Ler 50 mil palavras a cada pergunta faz o sistema demorar segundos preciosos para responder. E ninguém gosta de chat que demora para digitar. Ninguém. Mas o terceiro ponto é o mais fascinante, e técnico também. É um fenômeno chamado de lost in the middle. Peraí, perdido no meio? Isso mesmo. O modelo literalmente ignora partes do texto se for muito grande. Tipo, ele tem preguiça de ler o meio. É quase isso. Pesquisas recentes demonstraram que quando você joga um bloco gigantesco de informação na janela de contexto de um LLM, a taxa de retenção é altíssima para o começo e para o final do texto. E o meio? O meio vira um borrão de atenção à temática. Se a instrução vital para, sei lá, não dar reembolso ao cliente estiver no parágrafo 12 de um histórico de 20 parágrafos, Ele ignora. existe uma alta probabilidade estatística dele simplesmente ignorar a regra e autorizar o estorno. Que loucura. E isso nos leva diretamente para a solução que as fontes apresentam para resolver essa amnésia crônica sem inflar o texto, né? Exato. A transição para vetores e ferramentas como LangChain. Mas aqui a gente entra num território meio pantanoso, cheio de jargão. O material fala muito sobre embeddings. Tipo, em vez de mandar todo o texto, o sistema converte a conversa em embeddings. Como a gente traduz isso para quem precisa entender a mecânica sem olhar para a tela de código? Bom, a melhor forma de visualizar um embedding é não pensar nele como texto. Pensa nele como coordenadas em um mapa espacial gigantesco, multidimensional. Um mapa espacial. Tá. Isso. Quando o cliente digita "meu produto chegou quebrado", o sistema não guarda só as palavras. Ele usa um modelo matemático para transformar o significado daquela frase em uma coordenada. Digamos num mapa 3D. Perfeito. Palavras e conceitos que têm significados parecidos ficam fisicamente agrupados nesse mapa matemático. Ah, entendi. Então um conceito de quebrado fica perto da coordenada de defeito e de garantia. Isso. A quilômetros de distância de elogio ou comprar novamente. Exatamente isso. É uma aproximação espacial de significado. E é aqui que entram os frameworks de orquestração como o LangChain. Que é famosíssimo hoje em dia. Muito. E é importante dizer que o LangChain não é uma inteligência artificial em si. Ele é uma camada de software tradicional. Ele gerencia essa memória de longo prazo. Como ele faz isso na prática? Imagina que o usuário, 20 minutos depois, na mesma conversa, digita: "Então, como eu faço para trocar?" Ele não repetiu o nome do produto. Se a gente mandasse só essa frase para o LLM puro, ele ia boiar, não saberia do que se trata. E com o LangChain? O LangChain pega essa pergunta, transforma naquelas coordenadas matemáticas e faz uma busca rápida no banco de dados vetorial. Ele encontra a informação anterior mais próxima em significado. Que no caso foi a reclamação do produto quebrado. Exato. Aí ele pega somente esse pequeno trecho invisível para o usuário e injeta no prompt final. Cara, é um trabalho totalmente cirúrgico. Cirúrgico. A gente poupa o custo computacional, resolve o problema da latência porque não manda páginas inúteis e evita que o modelo perca instruções no meio daquele arquivo gigante. Fantástico! Os documentos trazem o caso da empresa XYZ que usou exatamente essa tática, não é? Sim, e ilustra muito bem esse ponto de virada.
Eles tentaram escalar um assistente de negociação e, assim, falharam miseravelmente nas primeiras semanas. O que acontecia? A IA passava o preço de um contrato, o cliente pediu um ajuste nas cláusulas e na mensagem seguinte a IA oferecia um preço totalmente diferente, esquecia o combinado. Nossa, a retenção de clientes deve ter despencado. Despencou. E a solução deles não foi usar um LLM mais inteligente ou assinar uma API mais cara. Foi implementar um LangChain com um banco de dados vetorial. Foi a virada de chave. Total. A partir desse momento, cada negociação passou a ter um estado salvo. A IA parou de reagir frase a frase e passou a consultar ativamente os termos pré-acordados antes de gerar a resposta. Só que, lendo a documentação técnica dessa arquitetura, o que me chama a atenção é o nível de complexidade que isso adiciona, sabe? Ah, sim, não é trivial. Porque a gente foi de um simples servidor fazendo chamadas de API para ter que manter de pé um banco de dados de vetores, garantir que o LangChain não falhe no roteamento, gerir essas memórias. É um custo operacional e de infraestrutura altíssimo. É um trade-off inescapável, eu diria. O desenvolvedor experiente precisa colocar isso na ponta do lápis. Adicionar essa memória contextual resolve a incoerência, sim, mas cria novos pontos de falha no sistema. Se o banco vetorial cair, já era. Exato. Se o banco estiver fora do ar, toda a inteligência colapsa instantaneamente, não importa quão bom seja o modelo por trás. Bom, nós pavimentamos o primeiro problema, então. Criamos memória, o modelo agora lembra do que estávamos falando, mantém a coerência. Mas, para quem projeta sistemas corporativos, só manter um diálogo coerente não resolve o negócio real, né? O objetivo final é realizar tarefas, tipo buscar um dado financeiro, analisar planilhas, aprovar pedidos. Exatamente, fazer a coisa acontecer. Como a gente faz essa ponte entre conversar bem e, de fato, trabalhar, sem destruir a aplicação inteira? Porque o modelo não pode sair clicando em botões sozinho. Essa fronteira final detalhada nesses estudos. E a regra de ouro aqui é clara. Nunca, em hipótese alguma, deixe o modelo de linguagem decidir sozinho a ordem de execução das tarefas empresariais. Nunca. Nem com esses agentes novos. É arriscado demais. Modelos estocásticos são péssimos planejadores lógicos de longo prazo. Eles tendem a alucinar nomes de funções, adivinham parâmetros que não receberam. E acabam pulando etapas vitais de segurança, né? Com certeza. Por isso entra a necessidade absoluta da orquestração de tarefas. E o Apache Airflow é a ferramenta que as fontes dissecam bastante para isso. Mas por que o Airflow especificamente? Porque eu vejo muita gente tentando criar os famosos agentes autônomos, onde o LLM recebe as ferramentas e, teoricamente, planeja passo a passo o que vai fazer. A documentação sugere que esse caminho autônomo é um erro. Sugere fortemente. Para processos críticos que exigem previsibilidade, o excesso de autonomia do modelo é um risco de engenharia absurdo. O Airflow trabalha com um conceito chamado grafos acíclicos direcionados, os famosos DAGs. DAGs. Parece complicado. Não me assusta, mas é basicamente um fluxograma rígido e unidirecional de tarefas. Se a etapa A falhar, a etapa B não roda. Simples assim. Tipo um trilho de trem imutável. Exato. O Airflow atua como o gerente rigoroso de uma fábrica. Vamos analisar o caso da empresa ABC, que automatizou a geração de relatórios financeiros mensais. Esse caso é muito bom. É excelente. Num cenário puramente focado em prompt, ingênuo, alguém pediria à IA, entre no banco SQL, pegue as receitas, veja os gastos e escreva o relatório. A chance de erro aí é gigante. Quase 100%. O LLM vai alucinar uma query SQL ou vai inventar números para fechar a conta do texto e ficar bonito. E como a empresa ABC resolveu isso usando os DAGs? Onde que entra a IA nessa história toda? Eles reestruturaram o fluxo, transformando o modelo numa simples engrenagem e não no maestro. Perfeito. A tarefa 1, controlada pelo Airflow, é rodar um script clássico em Python para extrair os dados oficiais do banco, sem IA nenhuma envolvida. Código puro e duro. Isso. Tarefa 2, limpar esses dados usando bibliotecas padrão de estatística. De novo, sem IA. E a tarefa 3?
Aí sim, o Airflow empacota esses dados reais que já estão verificados e livres de alucinação e envia num prompt fechado para o LLM com uma instrução estrita, tipo, resuma essas tendências num texto de 3 parágrafos com tom corporativo. E aí o LLM faz só o que ele faz de melhor, traduzir dados estruturados em linguagem natural. Precisamente. E por fim, o Airflow pega o texto pronto, joga num PDF e manda para a diretoria. Olha, essa separação de responsabilidades é genial. Em vez de usar a inteligência artificial para o cálculo ou para buscar informação áreas onde a gente sabe que ela é frágil e meio criativa demais, você usa software determinístico. Exato. Matemática dura, tratada com código duro. E usa o modelo só para a camada de comunicação. Isso meio que blinda a aplicação contra as alucinações. Blinda totalmente. Esse é o verdadeiro significado de desenhar aplicações robustas, baseadas em IA hoje. O modelo nunca deve ter acesso direto ao banco de dados financeiro. A camada de orquestração é que garante a segurança. Bom, tudo isso forma um quebra-cabeça fascinante. A gente tem memória com os vetores do LangChain, fluxo de trabalho rígido com os DAGs do Airflow, mas o material levanta um terceiro e último pilar, né? Sim, e é fundamental. Porque mesmo com memória e um gerente de tarefas, os LLMs operam numa bolha. Estão lá, trancados num container de servidor. Não tem visão do mundo real. Isso, eles só agem quando um usuário envia um chat ou quando o Airflow diz que é a hora. Exato. Mas o mundo real é feito de eventos imprevistos, certo? É como ter um funcionário genial e super organizado, mas trancado numa sala sem janelas e sem conexão com a internet. Como a gente quebra esse isolamento? Aí, nós entramos na automação baseada em eventos. É isso que realmente rompe essa bolha. O texto foca em ferramentas de integração como Zapier ou mecanismos de webhooks. Que atuam tipo um sistema nervoso. Isso mesmo. Eles conectam as aplicações da empresa à IA. Porque os LLMs precisam de gatilhos do mundo exterior para se tornarem proativos. Mas olha só, eu preciso fazer a pergunta que qualquer profissional de segurança da informação faria lendo esse projeto. Imagino qual seja. Se a gente está conectando um sistema de gestão de clientes, um CRM, com dados super sensíveis, diretamente a uma ferramenta como o Zapier, para depois chegar na API do modelo, a gente não está criando um pesadelo de segurança e complacência de dados? Você tocou no ponto mais crítico do debate atual sobre arquitetura corporativa. É o calcanhar de Aquiles. Sem dúvida. E além da segurança, tem a latência. Quando você usa a automação para capturar eventos de terceiros, a latência de rede aumenta muito. De milissegundos vai para vários segundos. Mas a segurança é o pior. Por isso as fontes insistem em camadas de mascaramento de dados. Como isso funciona na prática para evitar o vazamento? Vamos pegar o exemplo do CRM citado no documento. Um cliente importante altera o status da conta para cancelamento pendente. Isso é um evento em tempo real. Certo. O sistema interno jamais deve mandar os dados pessoais, o cartão de crédito ou o histórico confidencial pelo Zapier para o modelo geral e-mail. Porque isso seria um prato cheio para vazar dados. Totalmente. O que acontece é que um webhook alerta um middleware interno. O cliente ID 456 pediu cancelamento. O sistema da própria empresa anonimiza os dados sensíveis, gera um contexto técnico e só então envia essa carga mascarada via Zapier. Ah, entendi. A instrução vai limpa. Redija uma proposta de desconto baseada no plano X. Então o modelo redige o texto sem saber a identidade real da pessoa. A integração devolve o texto para a infraestrutura interna e a própria empresa reinsere os nomes e dispara a mensagem de forma segura. Exatamente. A automação avisa o LLM que algo aconteceu, gerencia o tráfego, mas a segurança já tem que estar desenhada nessa orquestração. É o que transforma a IA de uma enciclopédia passiva para um operador proativo. Lá no começo. E a jornada que essa pesquisa nos obrigou a fazer envolveu matemática vetorial para salvar memória, grafos do Airflow para amarrar as tarefas e webhooks mascarados para o Zapier. A conclusão que fica é que tentar pular essas etapas vai sair muito caro depois. E o estudo de caso da empresa DEF, que fracassou feio, prova isso. Eles são um conto de advertência perfeito aqui. O que rolou com eles? Eles quiseram surfar o hype da inteligência artificial. Lançaram um bot de suporte usando só chamadas de API cruas,
contando só com regras de prompt muito bem escritas. Aquela armadilha clássica. Sim. Como não construíram a arquitetura de Estado, a orquestração e a proteção de eventos, o sistema simplesmente entrou em colapso lógico em questão de horas. Em horas? Caramba. Clientes VIP eram tratados como desconhecidos, processos de estorno ficavam presos em loops infinitos, porque o modelo repetia as mesmas desculpas, sabe? Sem conseguir acionar a etapa seguinte. E a culpa não era do modelo. Não. Foi uma falha de arquitetura de software pura e simples. Tentaram escalar o telhado sem construir as fundações da casa. Isso sintetiza perfeitamente a nossa investigação de hoje. Para quem está escutando, construindo os próximos projetos ou só querendo dominar essa era, engenharia de prompt não é a linha de chegada. É literalmente só colocar a chave na ignição. Perfeita analogia. A verdadeira engenharia por trás de aplicações funcionais está na orquestração. É construir as ferramentas que gerenciam a memória, as sequências rígidas e integram os fluxos de rede para que a IA atue só onde ela é incrivelmente boa, na camada semântica. E sabe, ao final da leitura de toda essa pilha técnica, a provocação que fica para a gente pensar um pouco além do que já foi escrito é muito estrutural. Manda. Nós percebemos que os modelos de linguagem sozinhos são estocásticos, isolados e desmemoriados. Eles só ganham utilidade corporativa quando a gente cerca eles com código tradicional, banco de dados vetorial, fluxos estritos. Roteadores lógicos que controlam o que a IA vê, né? Isso. Então, à medida que essas camadas externas se tornam o coração da engenharia ditando o ritmo, a memória e a segurança, quem nós vamos chamar de o verdadeiro cérebro das aplicações no futuro? O modelo de A lá no meio, gerando texto, ou a arquitetura colossal e silenciosa em volta dele, que decide quando e como ele deve pensar. Nossa, essa é grande inversão de perspectiva para levar em conta em qualquer projeto. O espetáculo, o palco, fica por conta do gerador de texto. Mas a inteligência real da operação sempre esteve e vai continuar na arquitetura. Sem dúvida nenhuma. Fica essa reflexão de ouro aí para o pessoal aplicar nos sistemas. Até a próxima investigação. Até a próxima.